Às vezes a gente vê campanhas sobre o uso de camisinha e ouve que tem que usar para prevenir as chamadas IST. Calma aí, aqui cabe uma explicaçãozinha bem rápida. Talvez você não tenha ouvido falar em IST, mas pode ter ouvido DST. DST são doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente pensa em doença, pensa no quê? Nos sintomas. Fala que uma pessoa está gripada, vem na sua cabeça aquela imagem de alguém com o nariz escorrendo, com febre, mal-estar. Só que as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, podem ficar longos anos ou até a vida inteira sem provocar sintomas. E aí a pessoa transmite sem saber que estava infectada. Por isso, IST é o nome mais adequado. Você já ouviu campanhas falando sobre camisinha? Sempre parece aquele sermão chato, né? Olha, usa camisinha para não pegar sífilis. Não esqueça da camisinha para não pegar gonorreia. Mas dê uma olhada se não vale a pena alertar para evitar doenças como esta. Isso é um caso de gonorreia. E não é só feio, não. Dói para urinar, dói durante a relação sexual, dá uma secreção que cheira mal, é um inferno. Eu sei que não basta só falar use camisinha e pronto, todo mundo vai passar a usar. Então vamos ter uma conversa franca sobre o assunto, porque ninguém merece passar por um problema desses, né? E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Dr. Esper Calas, que é professor de infectologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esper, quando a gente vê um caso como esse, você se pergunta, mas como é que a pessoa deixou chegar nesse estágio avançado? Como acontece isso na região genital e saindo dessa secreção esquisita, tem muita vergonha, então não quer falar com alguém que conhece próximo, nenhum membro da família não quer comentar sobre isso. E essa vergonha, qual a explicação para ela? Eu acho que é principalmente porque as pessoas não têm ideia do que está se passando, porque envolve um assunto que é relações sexuais, que é cercado de tabu, quer seja tabu cultural, quer seja tabu religioso. Mas o que as pessoas precisam saber é que os profissionais de saúde estão habituados a lidar com essa situação. Quando eles veem algo assim, eles sabem com muita facilidade do que se trata e, na maioria das vezes, o tratamento é muito simples, rápido e alivia esses sintomas num período de pouquíssimos dias. Como essas doenças podem provocar sintomas muito diferentes, nós vamos dar um panorama geral para você conhecer as principais e saber que tipo de ajuda você deve procurar rapidamente. Os sintomas de clamídia, sífilis, gonorreia e outras ISTs podem ser um pouco diferentes entre si, mas as alterações mais comuns são bolhas, feridas, verrugas ou caroços na região genital, pênis, vagina ou ânus. Podem doer, coçar, mas não necessariamente. Secreções espessas, que podem ter cheiro ruim e cores variadas, dependendo da IST. Dor ao urinar ou durante a relação sexual. Esper, nós vimos aí os principais sintomas, mas esses sinais aparecem sempre na região genital ou durante as relações sexuais? Pode aparecer em vários outros lugares do corpo, por exemplo, na boca, em algumas vezes ela pode descer até a garganta. Só para citar alguns exemplos, a sífilis, depois de causar uma lesão no pênis ou na vagina ou no ânus, pode causar uma alergia depois de um tempo, de algumas semanas, e pode causar lesões no cérebro. Um outro exemplo muito importante são as hepatites virais, que a pessoa pode não ter sintoma algum nos genitais, mas depois de um tempo começa a afetar o fígado, causar uma hepatite que algumas vezes pode ser crônica, levar ao mau funcionamento do fígado e a pessoa entra em cirrose. Inclusive, hepatite B, por exemplo, nós temos vacinas que podem prevenir, bastando que a pessoa tome algumas doses, ela não tem chance de pegar esse vírus na relação sexual. Fala na vacina da hepatite B, vamos falar na vacina do HPV, né, do papilomavírus. As campanhas mais recentes focaram a vacinação nas meninas antes de começar a vida sexual.
Mas a vacina também pode e deve ser administrada para os meninos, né? Claro, porque esse vírus é transmitido de meninos para meninas e meninas para meninos. Só para lembrar todo mundo, esse vírus chamado HPV causa, primeiro, a verruga genital. Então, algumas pessoas podem ter verrugas no pênis, as meninas podem ter na vagina, pode dar ao redor do ânus. Às vezes essas verrugas são tão grandes que a gente chama elas popularmente de crista de galo. E para chegar nesse ponto, outra vez, vem aquele aspecto da vergonha. Aparece uma lesãozinha pequena, a pessoa não cuida, passam semanas, meses, às vezes anos, antes de procurar um profissional de saúde, um médico, que vai tirar e limpar essa lesão. E a gente consegue prevenir esse tipo de verruga. O outro tipo de problema que o HPV causa é uma alteração nos genitais, especialmente das mulheres, e pode levar a câncer. Câncer do útero, mas também homens e mulheres podem ter câncer na região ao redor do ânus ou dentro do ânus causada por esse vírus. Meninos e meninas devem procurar a vacinação, de preferência quando atinge a adolescência, até mesmo antes de iniciar a atividade sexual. Porque se eles recebem a vacina antes de terem contato com esses vírus, não vão pegar e não vão transmitir para outros parceiros. Hoje em dia nós temos tratamento para todas as doenças sexualmente transmissíveis, não é? Inclusive para o HIV, o vírus da AIDS. Mas por que é necessário insistir no uso da camisinha? Drauzio, é uma ótima oportunidade para a gente usar um outro exemplo. Olhe para a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, que a gente conhece há décadas. O tratamento é com um remédio extremamente conhecido e simples, um dos primeiros antibióticos que a gente descobriu, chamado penicilina. Então é uma doença que cura se a pessoa tomar penicilina, inclusive. E mesmo assim, nós temos diagnóstico da sífilis, tratamento simples, remédio barato, a sífilis não para de crescer. A gente tem que combater a transmissão das doenças. No caso do HIV, que é o vírus que causa AIDS, a situação é mais complexa do que quando a gente compara com a sífilis. Na sífilis você faz o tratamento, a pessoa cura. Se a pessoa pega o vírus da AIDS, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Os remédios têm alguns efeitos colaterais e a possibilidade da pessoa se largar o tratamento, se não tiver o acesso adequado, de desenvolver uma doença e acabar morrendo dela é ainda maior. Então a gente não pode só tratar. A gente sabe que o tratamento melhorou muito, as pessoas conseguem ter uma vida normal, mas a gente tem que atuar na redução da transmissão da doença nas relações sexuais. E além de evitar as infecções sexualmente transmissíveis, não podemos esquecer que a camisinha evita também a gravidez indesejada, né? Muito obrigado, Esper. Um prazer, Drauzio. Infecções sexualmente transmissíveis são um problema grave de saúde pública. Elas não são coisas do passado, não. O número de casos não para de aumentar. Se você tiver algum sintoma ou aparecer uma lesão na região genital, procure o médico rapidamente. Não tenha vergonha, não tem sentido isso. O que é importante é fazer o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento fica fácil. Não deixe de tomar a vacina contra a hepatite e contra o HPV. E vacine os seus filhos, as suas filhas e os seus filhos, porque eles podem, dessa forma você pode protegê-los contra essas infecções no futuro. E o mais importante de tudo, camisinha. Não deixe de usar a camisinha, porque a camisinha protege contra todas as doenças sexualmente transmissíveis.